a gente foi considerado o primeiro concreto verde do Brasil, e passar um videozinho institucional aqui dele, mostrando um pouco do que a gente pensou dele, tá? Ele é um concreto mais prático, porque essa diminuição da quantidade de cimento fez com que a gente tenha menor pegada de carbono e também um menor calor de hidratação, fazendo com que a gente consiga otimizar em grandes volumes, como blocos, otimizar. Temos aqui consultores, o Sérgio Botassi, muito parceiro nosso no desenvolvimento de traços e obras especiais em Goiânia, e é um produto que ajuda muito o consultor da obra, que ele precisa de baixar a temperatura para a questão dos efeitos térmicos, e o quanto ajuda muito nisso. Tá? E além disso, uma outra vantagem muito grande do quanto seria a parte de fluidez. A gente está trabalhando uma classe S220, um Slump 22, mais ou menos 3. Com essa demanda com esse slump mais alto, a gente consegue fazer uma produtividade maior nas obras, ou seja, a gente consegue ganhar tempo na execução, e a gente vai falar um pouquinho disso. E aí, Bernardo, se você me permite te interromper. Claro. Esse é um produto para ser bombeado, ou só bombeado ou não? Ele atende às duas especificações. Ele é excelente para o bombeamento, porque nós estamos com um concreto mais fluido, e com isso a gente consegue facilitar o bombeamento, Kleber, mas ao mesmo tempo também para convencional não muda nada. Bacana. É um concreto bastante interessante. A sustentabilidade vem muito por essa redução de até 30% no consumo de cimento, e justamente por essa questão da eficiência no uso de ligantes, tornando o concreto ecoeficiente. Espera aí que agora a cabeça do pessoal deu uma explodida. Você está falando que reduz em 30% e não cai a obra, é isso? Não, a gente conseguiu manter a resistência dos concretos, tirando isso. Fundamental a questão química. Todo o processo do quanto o Kleber passou no desenvolvimento químico. E a gente teve uma parceria muito grande com a Saint-Gobain, pessoal da GCP, foram parceiros muito ativos nesse processo. Fantástico. A cimenteira também, não? A cimenteira não vai gostar muito, né? Porque a gente está reduzindo um pouco o consumo. Ali, a CSN. Só uma perguntinha. Bom, quando a gente fala que a obra, além das vantagens que a gente pode dizer da questão térmica, diminuição dos ligantes, uma grande vantagem dele é na redução dos tempos e, consequentemente, nos custos de concretagem. Porque a gente consegue sair com concreto dosado da usina e ser aplicado na obra sem necessidade de redosagem, o que é bastante difícil. E na nossa região lá de Goiás, a gente tem temperaturas muito altas e umidade baixa. E com isso a gente tem muita dificuldade de estabilizar o concreto por um longo tempo para manter slump. É uma questão climática. Outras regiões do Brasil, isso seria um pouco mais fácil. Então, o nosso departamento técnico, a Alessandra, nossa gerente técnica, fez em setembro de 2023, agosto e setembro são os meses mais críticos da nossa região em termos de temperatura e umidade. E conseguimos manter nas 2h30 o slump do concreto. Isso é fundamental para as obras, porque não adianta nada a gente entregar um produto, mas que tenha que ser imediato, utilizar rápido. Né? A gente precisa dar tranquilidade para o cliente de manter as propriedades do concreto por um período de norma, né, que são as 2h30. Bernardo, você está realmente basicamente ali no centro-oeste, certo? Se você tivesse uma unidade no sul, por exemplo, onde tem, né, um intervalo térmico alto, como que seria isso? Seria o mesmo projeto? Como que é esse estudo? A gente teria que readequar o traço, né, para a região climática. Ajustando. Funcionaria até um pouco mais fácil. Acho que a nossa região ali é uma região que o clima não ajuda o concreto. Eu te entendo. Né, então, o desafio seria um pouco menor. Né? Que bom. Tem algum gaúcho aqui? Não. Bom, essa questão da dosagem. Outra coisa legal que você colocou, eu não preciso ter uma central dosadora. Ela é uma central dosadora. Não, perdão, misturadora. Não. Tudo na central dosadora.
Fantástico. Uma outra dúvida, né? Então você está falando que tem um concreto com uma redução de 30% do consumo de cimento, ok? Mantendo as características dele. Com 2 horas e meia de chegar até a obra, sem ter que redosar, enfim. É uma trabalhabilidade fantástica, fluidez fantástica. Agora, qual que o intervalo, né? A partir do FCK menor ali, eu já consigo ter esse concreto, vou até o maior? Tem alguma restrição? Essa é uma boa pergunta, Kleber. A gente conseguiu... O projeto inicial era a partir do FCK 40, e a gente ia até 80. Aí a gente fez de 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 e 8.0. Mas a gente começou a ser muito demandado por resistências menores. E aí a gente abriu, né, Alessandro, um pouco do escopo inicial nosso, que eram ter resistências para mais altas, e chegamos ao 30. E aí esse ficou no limite, porque abaixo disso teria um consumo muito baixo de cimento, o concreto já ficaria fora de norma dos consumos mínimos. Então a gente esbarrou no 30 sendo menor. Mas ele vai se tornando cada vez mais eficiente nas resistências maiores. Fantástico. O projeto do Quantum, a gente começou a ideia no IBRACON de 2022, que aconteceu em Brasília. Esse IBRACON foi marcado muito pela questão da sustentabilidade. Muitos clientes nossos começaram a fomentar isso, e muita gente percebeu, e a gente percebeu que o mercado demandava de alguma coisa que preocupasse com a questão do meio ambiente. E com isso a gente começou o desenvolvimento. Só para vocês terem ideia, a gente iniciou o desenvolvimento desse concreto ali em torno de novembro, dezembro de 2022. A fase experimental foi de mais de 6 meses, de 6 a 7 meses, em laboratório, para a gente ir para campo e conseguir fazer os primeiros testes 1 ano depois do início do projeto. E aí a gente fez o lançamento do concreto em janeiro, que a gente começou já a vendê-lo propriamente dito, e o lançamento oficial foi agora em abril. E aí com isso a gente já está atendendo a demanda. A gente teve que fazer, sabe, Kleber, muitas mudanças estruturais dentro das nossas usinas. Estou curioso saber disso agora. E precisamos, inclusive, do apoio de vocês, porque o processo de mudança envolveu a parte não só técnica, mas a parte toda de gestão de software, inclusão de novos aditivos, a gestão dos processos de automações. O Sérgio, que está aqui, também demandei dele que os softwares tinham uma limitação de quantidade de aditivos, né, porque não se imaginava. Hoje você tem ideia, na nossa Centel nós estamos trabalhando com 7 aditivos. 7. E os softwares não estavam preparados para isso tudo, né? Não estava acostumado. Então nós tivemos que fazer uma mudança estrutural também nos processos nossos de software e de hardware, né? Mais balanças de aditivos. Tivemos que fazer toda uma mudança estrutural na empresa e de treinamento, porque o conceito do Quantum é muito diferente do concreto tradicional nosso. A gente muda tudo. É um concreto que se eu falar para vocês aí, todos aqui devem conhecer relativamente bem sobre concreto, você falar um concreto classe S220 com teor de argamassa de 50%, parece ser uma coisa impossível, né? E a gente conseguiu desenvolver isso com a ajuda dos aditivos químicos. Então foi uma mudança de paradigma muito grande, sabe, Kleber? E aí hoje, por exemplo, cara, você mudou por algum motivo um fornecedor de algum material. Você tem que ir mais 1 ano estudando? Como que se encaixa nisso tudo? E esse é um ponto muito importante que passou pelo desenvolvimento do Quantum. Os aditivos químicos, a gente teve essa parceria com a Saint-Gobain, com a GCP, justamente porque o aditivo dele conseguiu aguentar essas variações que são naturais do processo de concreto. A gente não tem o mesmo material, por mais que a gente tenha excelentes fornecedores de cimento, mas o cimento varia ao longo do ano. Blaine é uma oscilação que está dentro de norma, é inevitável dentro do processo industrial, né, Daniel? E aí a gente tem essa variação ao longo do tempo. Areias mudam granulometrias. E a gente testou alguns aditivos de outros fabricantes que você mudava um pouquinho alguma coisa, o traço desandava, sabe, Kleber? E isso não nos atendia. A gente precisava ter um aditivo robusto que aguentasse essas variações de materiais. E a GCP levou um laboratório lá para dentro da Real Mix, com todas as matérias-primas disponíveis, e ficou um trabalhozinho bem químico ali, um pouquinho desse, se não ficou bom, vamos fazer de novo. Por isso que o trabalho experimental nosso... Quase um psiquiatra. um pouquinho de cada...
Cara, mas é muita combinação. 7 aditivos, mas... Não, o quanto não tem 7, né? Okay. O quanto tem 2 aditivos. Mas eu estou falando, no range da empresa toda hoje, pelo portfólio de produtos, nós temos os 7 aditivos. Para você chegar em 7, perdão, se você chegar em 2, você deve ter testado vários. Foi uma infinidade. A Sandra tá rindo ali porque... Ela se divertiu. Entendi. Mas conta um pouco da experiência, cara, porque você, assim, né, seu pai, de um estudioso, você, como que é essa jornada, assim, de fazer um trabalho desse? É quase que um trabalho de pesquisa, né? Não é quase, é um trabalho de pesquisa. Sim, eu acho que a nossa história sempre foi movida pela inovação. Como você falou muito bem, meu pai sempre foi uma pessoa que gostou muito de inovar. Tanto é, Kleber, que o primeiro concreto autodensável do Brasil nós fizemos em Goiânia em 2003. Concreto para edificações, né? Só tinha fins laboratoriais. Então a primeira obra com concreto autodensável no Brasil foi Goiânia e nós fizemos pela Real Mix. E agora a gente está sendo pioneiro no concreto verde. Então isso é uma questão que move a gente, esses desafios, fazer diferente. O mercado de concreto, Kleber, você está há quantos anos, né? Prefere não falar, né? Décadas. É um mercado absolutamente concorrido. Então, se você fizer o mais do mesmo, você vai ter que brigar só em preço. Uhum. E é um mercado absolutamente concorrido. Ou você inova para agregar valor para o seu cliente, ou você é mais uma concreteira. Então, o quanto passou muito por isso. E é legal que eu lembro muito, assim, na sede de vocês, cara, eu lembrava também há algumas décadas, que já era muito diferente, né? Você tem uma sede, cara, arquitetural. E aí a gente vê muito esse cuidado de olhar para o negócio como algo inovador, algo diferente. E não só misturar materiais. Ela vai me matar aqui. Eu vou passar até um vídeo, Kleber, que corrobora um pouco isso, do nosso laboratório. A gente montou um laboratório e os fornecedores de aditivo dizem que talvez hoje é o maior laboratório de concreteiro do Brasil, que a gente faz diversos ensaios lá. A gente só não faz hoje raio-x do cimento, mas todos os ensaios de argamassa e de concreto a gente consegue fazer hoje no nosso laboratório, porque eu cheguei numa conclusão. Quando a gente erra com o concreteiro, o nosso erro custa muito caro. Um reforço estrutural hoje, você perde dezenas de R$1.000. E o jeito de você não ter isso é você controlar muito bem a sua produção e suas matérias-primas. Então a gente investiu muito em laboratório. A princípio, dentro da empresa, eu fui crucificado porque mostrava um custo muito alto do laboratório. A gente tem um custo tecnológico dentro do nosso custo alto, acima do mercado, mas eu defendo muito isso. Ok, nós temos um custo muito alto, mas qual é o nosso custo de recuperação que a gente tem? O ano passado foi 0. Nós não tivemos nenhum reforço de estrutura o ano passado. Isso é muito bom. Então, isso tem um efeito, se você tem um seguro, por exemplo, de responsabilidade civil, isso tem um efeito gigante. E um custo de imagem, né, Kleber? Esse é maior. Você tem um problema de resistência, tudo, a gente tem um custo de imagem muito grande para a empresa. Né? Legal. Temos mais? Temos alguns casos de aplicação aqui. O quanto essa questão da pegada de carbono é muito boa, mas a questão da temperatura, como eu falei do professor Bottas que está ali, ajuda muito. Você sair de um bloco lá em Goiânia, pela característica dos prédios muito altos, que você tem blocos de fundação de 500, 600 metros cúbicos, você tem que dividir ele em várias camadas, porque é inevitável, né? E geralmente com FCKs altos, 50, 60 MPa. E quando você reduz a quantidade de camadas pela diminuição da temperatura, a obra ganha muito dinheiro e velocidade em cronograma. Então, o Quantum, hoje para a fundação, são raras as obras que a gente não utiliza o Quantum. Temos fechado muitos novos contratos com a premissa do Quantum. Tá? Então, a gente tem... E a fluidez ele é muito boa, porque um bloco, nós estamos falando de 40 metros cúbicos, 40 caminhões numa concretagem, e você tem que ter velocidade na execução, você não tem uma boa vibração. E um ponto importante é que a gente consegue fazer isso sem gelo, que na nossa região lá nós estamos falando de 38, 40 graus, umidade 10, 15%, que é muito utilizado o gelo, e isso custa muito dinheiro para as construtoras. Você eliminar o gelo
é um ganho financeiro tremendo para a construtora. E um ganho de produtividade muito grande, porque colocar gelo no caminhão é um trabalho absolutamente artesanal e manual, né? Eu estava com um cliente esses dias, que era um bloco de 60 caminhões, era o Quantum 60, mas lá no caso precisamos usar o gelo, né? O cliente, poxa, tá diminuindo o ritmo. Eu falei, meu amigo, estão 40 graus, imagina esse cara colocando saco de gelo manual no caminhão. No primeiro, no segundo vai bem, no 40º, no 50º, é desumano o que está acontecendo com ele. Então a gente vai muito bem nisso. Ô Bernardo, você vê que quando eu olho para isso, cara, eu começo a pensar nível um pouco mais amplo que Centro-Oeste. Como é que você enxerga, por exemplo, o mercado te buscando para ir para outras regiões? Você tem tido algum assédio? Por exemplo, obras de canteiro, seria fantástico. A gente foi bem procurado, né, Alessandra? Tivemos até que colocar no Instagram que a gente só consegue atender o quanto Goiás e DF. Porque, isso é a morte para vendedor. Porque várias regiões do Brasil demandaram o quanto. Claro que a gente tem a nossa capacidade de desenvolvimento, a gente interessa outros mercados, mas a princípio tá uma coisa regional, né? Tá. Você entrou no tema de custo de inovação, de laboratório, mas falando de custo, como que ficou? Quando a gente, muitas vezes o pessoal olha para isso, inovação é caro. Né? Caro é depois, lá na frente, quando o teu concorrente faz, se você não fez. Mas como que é o resultado final disso? Porque a gente olhando assim, falando, nossa, tirou 30%, vai ficar super barato. Por outro lado, quanto custa esse aditivo? Mas assim, na média, o que a gente está falando? Olhando para o projeto, ele se paga em quanto tempo? O cliente final vai ser afetado com isso de alguma maneira? Ótima pergunta, Kleber. Isso envolve o fornecedor de aditivo que está aqui, a GCP, o Marcelo, que é o gerente latino-americano de marketing da GCP. Quando a gente chegou o Quantum, nós sentamos e falamos, olha, é lindo, ótimo, mas um concreto, só para não colocar grandeza de valor, um concreto não pode custar 100 e o Quantum custar 150. Ninguém vai pagar por isso. E até a negociação com o aditivo dele partiu dessa premissa. Nós colocamos lá o concreto, ok, ele custa 100, 102, 105, acho que dá para ir. Então, eu não sei o preço do seu aditivo, mas ele vai ter que encaixar nesse número. Então, foi um trabalho de 4 mãos. Eu estou reduzindo bastante esse cimento, ótimo, está me dando MCC, mas eu estou utilizando aditivos com uma tecnologia completamente longe do que existe hoje. E isso custa dinheiro, mas tinha que custar um valor que coubesse. Então o que a gente está conseguiu fazer, principalmente aí a partir do 40 MPa, 45, 50, concretos com valores muito próximos. A gente conseguiu ser bastante eficiente nisso. Porque, como concreteiro, é duro negociar. O cliente de concreto, acho que se tiver algum colega aí concreteiro, sabe muito bem o que eu vou falar. Ele olha muito preço. E ele vai falar, ele adora, o quanto é lindo, maravilhoso, mas eu não vou pagar nenhum centavo a mais por ele. E esse foi o desafio nosso e nós conseguimos chegar nisso. Num concreto, uma performance espetacularmente além do tradicional, com um custo muito próximo. Bacana. Cara, dentro do processo de inovação, é tudo isso que vocês fizeram, que é sentar, trazer fornecedor, discutir, fazer pesquisa, gastar uma grana com um laboratório, criar um ambiente de trabalho que permita isso, e você sai na frente. Qual a barreira de entrada para um concorrente hoje? Ele pode ir lá e falar, cara, me dá aí qualquer aditivo lá que o Bernardo usou, que eu vou fazer um quantão aqui. Primeiro que ele não vai poder usar o nosso aditivo, porque nós fizemos um contrato de exclusividade, né, Marcelo? Andou bem. Então, não vai poder usar o nosso aditivo. Obviamente que a GCP vai poder oferecer aditivos da mesma família, do mesmo projeto, mas não o mesmo da Realmix, então, né? Existe um aditivo Quantum. Ele tem um aditivo EnviroMix, que é uma linha de aditivos para concretos sustentáveis que a GCP criou, mas o XYZ dele lá é da Realmix. Mas assim, como eu te digo, não existe o milagre. Se eu der o aditivo para cada um aqui, e obviamente que todos têm competência para chegar num traço, mas demora tempo, porque eu falei, é uma mudança de paradigma muito grande. Se você a dosagem do quantum, ela passa por muitas premissas diferentes do que a gente está acostumado atualmente a dosar concreto, né? Por isso que eu falei, olha, todo mundo vai achar um absurdo eu falar que esse concreto aqui está com 50% de teor de argamassa, com SLAMP 220.
com os materiais que a gente tem na nossa região, claro. Então são mudanças de paradigmas muito grandes. Claro que todo mundo tem a competência para chegar lá, mas é um processo, não é simplesmente fornecedor me dá seu aditivo, cimento, brita, putz, eu tenho o Quantum 2, né? Mas entrando nesse tema, né? Você falou, se for para o sul, uma outra região, enfim, diferente, eu teria que adaptar o produto lá. Agora imagina que eu tenho em regiões próximas ali, mesmo os fornecedores, mas eu estou em outra planta. Imagina que eu tenho uma variação de temperatura um pouco diferente, os equipamentos são diferentes. Eu tenho efetivamente um outro traço ou eu posso pegar aquele mesmo da central A e colocar na central B? Se a gente mudar o cimento ele é bem sensível. A gente tem que fazer alguns ajustezinhos. Mas de uma maneira geral, a gente já tem lá os traços homologados para os nossos fornecedores de cimento. Cada usina já tem seus fornecedores pré-determinados, mas se em algum momento a gente tiver que fazer alguma virada, a gente já tem lá esse traço homologado para outros fornecedores que a gente consegue, via Topcon, rapidamente fazer a mudança do traço. Exatamente. Temos mais 5 minutos. Vamos abrir para perguntas? Eu vou só passar uns últimos vídeos aqui, Kleber, só para ilustrando, e acho que mostrando que eles colocaram essa aplicação em pilar, porque ficou muito no conceito, eu só consigo fazer em bloco isso. Não, é um concreto para tudo. Então aqui é um Quantum 50 MPa para pilar, que o cliente adorou a tecnologia e está fazendo aí a concretagem de pilar com 50 MPa. Mas estamos abertos a perguntas e eu vou passando os vídeos aí só para ilustrando o que a gente está falando. Eu só não sei como funciona isso. Só pegando o microfone. Meu nome é Lídia e eu trabalho com essa área de pesquisa. E a gente está tentando desenvolver um container de concreto. Então, assim, eu acredito que a questão da sustentabilidade vai ser uma questão muito importante. Esse container é para enterrar rejeito radioativo. Então, assim, por exemplo, caso a gente tenha interesse de projetar algo do tipo mais sustentável, como que funcionaria a parceria, ou vocês, com quem que eu entraria em contato para a gente tentar desenvolver pelo menos um container, que vão ser vários, né? Para a gente ver se isso seria funcional para a aplicação da nossa área. Acho que a gente pode pensar em alguma coisa assim, Lídia. A gente está sempre aberto. A Alessandra, que é a nossa gerente técnica, pode ser o seu contato. No final ela falar com você, e ela adora isso, porque a Alessandra é professora da Universidade de São Carlos, ela é PhD em concreto e a vida dela toda foi em pesquisa. Então eu acho que ela vai ter o maior prazer em poder te ajudar. Então ótimo, vou entrar em contato. Obrigada, gente. Tudo que ela queria ouvir, né? Música nos ouvidos. Alguém mais? De cada vez, por favor. Mais alguma coisa, Bernardo? Não, acho que só a gente fechar, agradecer a oportunidade, Kleber, e dizer que acho que a tendência do concreto aqui na aplicação em laje é essa. Acho que a gente ter concretos sustentáveis, que a gente consiga trazer eficiência para o cliente com um custo adequado. Sim. A gente falou da redução do cimento, mas e de emissão de carbono? Qual o percentual de redução? Quanto? 10%. 15%. A gente conseguiu, comparado com um concreto, colocar lá um 40, 0112, com um Quantum 4.0, 15% da redução de CO2. A pergunta ali. Professor Sérgio. Cara, isso é uma redução fantástica. Fantástica. Número monstro. Bernardo, parabéns aí a apresentação, Topcon. Só para me atualizar, como é que está hoje em termos da caracterização mecânica, módulo de elasticidade? Como é que está o range de atingimento de módulo hoje de resultados, Alessandro? Como é que a gente está? Porque eu tenho feito também um benchmark com os colegas aqui de São Paulo, de outros estados, tem aumentado muito essa demanda por se exigir mais de módulo de elasticidade. Espero que tenhamos aqui muitos projetistas que sensibilizem com isso, né? Edifícios cada vez mais esbeltos, exigindo ainda mais de módulo de elasticidade. Como se a gente conseguisse agregados e materiais especiais para se atingir isso com facilidade.
pelo fato de ser um concreto com uma taxa de argamassa mais baixa, isso já de fato contribui de forma significativa, mas a gente sabe também que exige com isso um empacotamento melhor desse concreto para se atingir módulos mais altos. Me parece que vocês têm também essa referência de dosagens de atingimento de módulos específicos, né? Isso, até quando você acha que é viável com esse tipo de concreto? Sérgio, hoje o concreto, como você disse, nesse processo de redução de argamassa, a gente já conseguiu elevar em torno de 10%, né, Alessandra, os módulos nossos. Mas a gente começou, o projeto, sabe, Sérgio, ele era o quanto. Agora a gente está subdividindo em famílias. A Alessandra desenvolveu agora o quanto mais, que a gente vai utilizar agregados de densidade mais alta para atingir módulos acima de, estamos atingindo 45 GB, né, Alessandra? 40, 42 GB, né, no FCK 60 MPa, que é um módulo para os agregados que nós temos na nossa região, muito importante. Importante isso que você falou, né, Sérgio? Os calculistas têm que estar muito atentos com a disponibilidade do que a gente tem na região, né? Então, a gente tem que adequar, né? O módulo cada vez mais alto é ótimo, você consegue fazer uma redução de aço, mas a gente tem que ter consciência dos materiais que a gente tem na região e respeitar a natureza daquela região, né? E lembrando que, pelo fato de ser um S220, ele tem um certo nível de concorrência com o próprio autoadensável, né? Porque o autoadensável, para você atingir módulo, é muito mais difícil em função do alto teor de argamassa natural da própria dosagem. Então, se você trabalhar um que não seja autoadensável, mas com uma fluidez mais alta, e para atingir módulos mais altos, talvez seja essa a solução. Né? Exatamente. O autoadensável, que lá no passado foi um sucesso, hoje já é um concreto que a gente tem muita restrição por causa do baixo módulo de elasticidade. No concreto a gente fechou recentemente um concreto 100% quanto com um cliente de Goiás, que é a Toctal Engenharia, foi um dos pioneiros no autoadensável, e desde lá ele veio com essa cultura. Então fizemos uma reunião, né, Alessandra, em que a gente chegou e falou assim, esquece tudo que a gente falou no passado, e agora é isso, porque o autoadensável, ele sim tem uma diferença de custo alto do concreto tradicional, e nós conseguimos convencer o cliente, olha, o quanto é igual ao autoadensável? Não. Ele é um concreto que tem fluidez, mas não é um concreto autoadensável. No entanto, ele traz com ele características muito positivas que ajudam nesse contrabalanceamento por ele não ser um autoadensável, ser um concreto somente fluido. Fantástico. Bernardo, obrigado. Obrigado, Kleber. Tem um brinde aqui para você. E a Bruna, obrigado pela parceria. Obrigado, Kleber. Obrigado a todos pelos minutos aqui com a gente.